Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de tips aqui do canal CACD Inglês. No vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de interferências da língua portuguesa na sua produção escrita em inglês, na prova discursiva de segunda fase do CACD. Você vai ver no vídeo de hoje como são comuns os erros na produção escrita em língua inglesa ocasionados por interferência da língua portuguesa. E é claro que eu também vou dar dicas a respeito de como superar esses erros de interferência, ou ao menos de como minimizá-los na sua produção escrita para a prova de língua inglesa de segunda fase do CACD. Quando a gente se propõe a aprender alguma coisa nova, qualquer coisa que seja, é muito comum, é muito natural em termos cognitivos que a gente procure mobilizar conhecimentos e experiências prévias para facilitar essa tarefa de aprender essa alguma coisa nova. Isso é absolutamente normal. E isso a gente pode aplicar em termos gerais e amplos e também em termos específicos ao aprendizado de um novo idioma, à aquisição de uma língua estrangeira. Então, enquanto a gente está nesse processo de aquisição de uma língua estrangeira, é muito comum e natural que a gente mobilize conhecimentos e experiências prévias para facilitar a aquisição dessa língua estrangeira. E é claro que dentre esses conhecimentos e experiências prévias que o aprendiz da língua estrangeira vai mobilizar para facilitar a aquisição desse idioma, é claro que dentre esses conhecimentos está a própria língua materna, a língua nativa, a língua natal, como você preferir. Então, o que eu estou dizendo é que enquanto a gente está nesse processo de aquisição de uma língua estrangeira, inglês, espanhol, francês, alemão, japonês, qualquer uma que ela seja, é muito natural em termos cognitivos que a gente faça o recurso à nossa língua materna, no nosso caso, a língua portuguesa, no intuito de facilitar a aquisição dessa língua estrangeira. Quando esse recurso à língua portuguesa ajuda de fato na aquisição dessa língua estrangeira, ou seja, quando o recurso à língua portuguesa ajuda a formular hipóteses corretas a respeito de como funciona essa língua estrangeira, corretas em termos de morfossintaxe, em termos de léxico, em termos fonológicos, etc., a gente chama esse fenômeno de transferência. Então, a transferência é um fenômeno positivo porque, de fato, ajuda na transferência, a língua portuguesa, a nossa língua nativa, ajuda na aquisição desse idioma estrangeiro. No entanto, quando o recurso à língua portuguesa não ajuda na aquisição da língua estrangeira, ou seja, quando o recurso à língua portuguesa faz com que nós formulemos hipóteses incorretas sobre como funciona a língua estrangeira, esse processo é chamado de interferência. Então, como você pode imaginar, o fenômeno da transferência é muito comum durante o processo de aquisição de uma língua estrangeira. Aliás, boa parte do sucesso que a gente tem em aprender uma língua estrangeira se deve a transferências que a gente faz da nossa própria língua materna para a língua estrangeira. Agora, o fenômeno da interferência também é extremamente comum quando da aquisição de uma língua estrangeira. São interferências de vários tipos, como eu disse, interferências, por exemplo, do nosso sistema verbal na aquisição do sistema verbal da língua estrangeira, interferências em termos de escolhas lexicais, enfim, as interferências são extremamente comuns. Tão comuns que tem um linguista chamado Brown, você vai ver minhas referências no fim do vídeo, e ele diz: Native language interference is surely
likely the most immediately noticeable source of error among second language learners. The saliency of interference has been so strong that some have viewed second language learning as exclusively involving the overcoming of the effects of the native language. Então veja que o Brown cita que são tão comuns esses erros ocasionados por interferência da língua materna que algumas pessoas acreditam que a aquisição de uma língua estrangeira é exatamente essa superação dos erros ocasionados por interferências da língua materna. Então, veja como são comuns os erros ocasionados por interferência, no nosso caso, da língua portuguesa. Então, é muito importante ter consciência desse fenômeno da interferência para que você consiga identificar na sua própria produção escrita se isso de fato é comum, se há interferências da língua portuguesa na sua produção escrita, o que resulta em erros de morfossintaxe, propriedade vocabulária, etc. Então, eu quero mostrar para você como isso pode acontecer na produção escrita na prova de língua inglesa de segunda fase. Eu poderia falar sobre erros de interferência na composition, no resumo, mas eu resolvi selecionar alguns exemplos da tarefa versão, da Translation Part B. Por que da tarefa versão? Porque na tarefa versão nós temos que comparar a língua portuguesa com a língua inglesa. A tradução, o ato tradutório, é um ato que é inerentemente contrastivo entre dois idiomas. Então, mesmo que na sua composition você tente não pensar em português, escrever o seu texto em língua inglesa sem pensar em português, nas tarefas de tradução e na Translation Part B em específico aqui, é impossível não pensar em português, porque a própria tarefa é o contraste da língua portuguesa com a língua inglesa. Então, você pode imaginar que os erros de interferência da língua portuguesa na tarefa Translation Part B são especialmente comuns. E são variados, é claro, mas no vídeo de hoje eu quero mostrar para você alguns erros associados ao uso do artigo definido. Erros possivelmente ocasionados por interferência da língua portuguesa. Veja aqui comigo um exemplo da prova de 2014. Então, é a tarefa Translation Part B, a versão para a língua inglesa, da prova de 2014. Nós temos aí o texto, que é um discurso, né, um trecho de um discurso, e nós vemos aí na sexta linha do texto: aumentaram em função de uma faceta da globalização. Seria um erro de interferência da língua portuguesa pressupor que, porque existe um artigo aí em da globalização, afinal é a contração da preposição de com o artigo a, seria um erro pressupor que a existência desse artigo no texto fonte, no texto em língua portuguesa, significaria a necessidade da existência do artigo no seu texto de chegada, no texto em língua inglesa. E isso, de fato, é um erro. Veja a correção aí do examinador. O candidato escreveu ali na linha 10, because of a phase of deglobalization. E a banca examinadora sublinhou o artigo definido. Por que está errado utilizar o artigo definido aqui? Porque globalization é uncountable noun. Countable e uncountable são características morfológicas dos substantivos na língua inglesa que tem um impacto sintático na escolha de se você vai utilizar ou não o artigo definido para determinar esse substantivo que é countable or uncountable. Se o substantivo é uncountable, a regra geral é que ele não seja determinado por nenhum tipo de artigo, nem os indefinidos e nem o definido na língua inglesa. Então, se esse candidato optou por fazer uso do artigo definido aqui, porque havia artigo definido no texto fonte, foi um erro de interferência da língua portuguesa. Vejamos mais um exemplo aqui, agora
dessa outra prova de 2012. Nós vemos aí na terceira linha, grandeza econômica e política ao longo de boa parte da história. Também seria um erro de interferência da língua portuguesa acreditar que, porque está escrito da história no texto fonte, é preciso utilizar um artigo também no seu texto de chegada, no texto em língua inglesa. E de fato estaria errado utilizar esse artigo. Você pode ver aí uma correção da banca examinadora. O candidato escreveu ali na linha 4, during most of the history, e o examinador sublinhou the, né, o artigo definido, e descontou meio ponto, como você pode ver aí do lado esquerdo. E por que está errado the history? Porque history, nesse sentido, é um uncountable noun também, assim como globalization. Ah, professora, mas eu já vi history no plural. Sim, se você já fez o meu curso Noun Phrases lá na plataforma cacdinglês.online, você sabe que não são substantivos que são countable or uncountable, são os sentidos dos substantivos que são countable or uncountable. Então, se um substantivo é polissêmico, se ele tem mais do que um sentido, é muito possível e provável que em um sentido ele seja countable e em outro sentido ele seja uncountable. Então aqui com history nós temos um bom exemplo disso. Há um sentido de history em que history é countable, mas nesse sentido aqui, nesse texto, é uncountable e, portanto, não deveria ser determinado por nenhum tipo de artigo. Vejamos mais um exemplo. Aqui na prova de 2015, nós lemos ali no finzinho da segunda linha. Nas origens da sociedade brasileira. Seria também outro erro de interferência da língua portuguesa presumir que, porque no texto fonte está escrito da sociedade brasileira, tem um artigo aí contraído com a preposição, deveria haver um artigo também no seu texto em língua inglesa. E de fato, o uso desse artigo estaria errado. Como você pode ver aí também na correção, o candidato escreveu Origins of the Brazilian Society e a banca examinadora sublinhou o artigo e descontou meio ponto. E por que está errado? De novo, society, nesse sentido, é uncountable e, portanto, não deveria ser determinado por nenhum tipo de artigo. Ah, professora, mas não é qualquer society, é Brazilian Society, tem um adjetivo aí circunscrevendo esse substantivo. Se você fez o meu curso de Noun Phrases, você até já sabe o que eu vou falar. O fato de haver algum tipo de pre-modifier na estrutura desse sintagma nominal, no caso aqui eu estou fazendo referência a Brazilian, que é um adjetivo, né, uma adjective phrase, o fato de haver qualquer tipo de pre-modifier na estrutura do sintagma nominal não tem qualquer efeito na sua decisão de utilizar ou não utilizar o artigo definido. Então, quando você estiver tomando essa decisão, não tenha como base o fato de haver um adjetivo modificando o substantivo ou não, porque senão a regra seria, se há adjetivo modificando o substantivo, deve haver artigo, e essa não é a regra. Tá? Então aqui, society is uncountable nesse sentido e por isso está errado o uso do artigo para determinar esse sintagma. Vejamos aqui mais um exemplo, agora da prova de 2016. Todos esses exemplos são da Translation Part B. Nós vemos ali na linha 6, formação de núcleos coloniais oficiais nos estados do sul, e em especial as fazendas de café na região, e aí o texto continua. Seria também um erro de interferência da língua portuguesa presumir que, porque tem um artigo aí em as fazendas, né? Nós temos aí preposição e artigo juntos nessa crase, né? Porque existe um artigo aí, deve haver um artigo no seu texto em língua inglesa. É um erro de interferência e não deveria haver um artigo aí. De fato, veja aí a correção do examinador. O candidato escreveu Official Colonial Villages in the Southern States, especially the coffee farms. Então veja que o examinador circulou o artigo definido
e descontou ponto respectivo. Por que está errado o uso do the aqui, do artigo definido? Porque Coffee Farms está no plural de forma generalizante. O texto não está fazendo nenhuma referência específica a nenhum grupo de coffee farms. Coffee farms in general. Ah, professora, mas não é qualquer farms, é coffee farms. Sim, mas acabei de falar, o fato de haver um pre-modifier, aqui no caso não é adjetivo, né? Coffee é um noun, então é uma noun phrase funcionando como pre-modifier. O fato de haver um pre-modifier não deve ter nenhum peso na sua decisão de utilizar artigo ou não utilizar artigo. Não existe uma regra que diz se o substantivo está pré-modificado, o artigo deve ser utilizado. Então, muito cuidado com esse raciocínio. Quero te dar mais um exemplo, um último exemplo. Na prova de 2017, no finzinho da prova, esse texto do Darcy Ribeiro, o texto dizia: pela vontade deles, os índios, os negros e todos nós, e aí continua o texto. Seria mais um erro de interferência pressupor que, porque está escrito os índios, os negros, deve haver artigo no seu texto de chegada, no seu texto em língua inglesa. E aqui também estava errado utilizar esse artigo. Veja a correção da banca examinadora de 2017. O candidato escreveu na linha 19: and their successors had their wills prevailed, the Indians, the blacks. E aí o candidato continua. Veja que a banca descontou ponto pelo uso dos dois artigos e ainda por causa da inicial minúscula de Indians, né? E por que está errado o uso desse artigo? Porque Indians e Blacks estão no plural, fazendo referências generalizantes. O texto não está falando sobre nenhum grupo específico de Indians, está falando sobre Indians em geral. E a mesma coisa se aplica aqui a Blacks. Então, muito cuidado com erros de interferência da língua portuguesa na sua produção escrita em língua inglesa. Aqui eu dei exemplos só relacionados aos artigos, porque erros com artigos são extremamente comuns e com frequência são ocasionados por causa de interferências da nossa língua materna. Mas é claro que os erros de interferência da língua portuguesa são variados, como eu disse, relacionados ao sistema verbal, relacionados a escolhas lexicais. Então, o primeiro passo para evitar erros de interferência da língua portuguesa na sua produção escrita em inglês é justamente ter consciência de que o fenômeno da interferência é extremamente comum. A segunda dica que eu quero te dar para evitar esse tipo de erro de interferência é: faça atividades de tradução. Em especial aqui de tradução para a língua inglesa, Translation Part B. Faça atividades, faça simulados, enfim, pratique tradução. Por que eu estou falando isso? É claro que praticar tradução para a língua inglesa vai te ajudar a melhorar as suas chances de ter uma boa pontuação nessa tarefa. Ok, mas traduzir para a língua inglesa é uma ótima forma de você contrastar os dois idiomas. Então, é uma ótima forma de você aprender aquilo que a língua inglesa tem de diferente da língua portuguesa. E assim de você evitar interferências da língua portuguesa na sua produção escrita em língua inglesa. Então, exercícios de tradução não vão te ajudar só nas tarefas de tradução, vão te ajudar na própria aquisição da língua inglesa, aqui no nosso caso, mas dos outros idiomas estrangeiros também que você está estudando para o CACD. Então, a minha dica é: faça exercícios de tradução, de versão para a língua estrangeira. Isso vai te ajudar não só com a tarefa de versão para a língua estrangeira, mas também na sua própria aquisição da língua inglesa, língua francesa, língua espanhola. Isso vai ser muito positivo para que você evite esses erros de interferência da língua portuguesa na sua produção escrita. Bom, eu quero agradecer a sua atenção nesse nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos. Eu pretendo continuar publicando vídeos a cada 15 dias. Muito obrigada e até a próxima!